Oi, voltei! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estágios no curso de Relações Internacionais. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o assunto, mas eu deixei uma caixinha de perguntas abertas lá no Instagram, que é o Help Internacional, e eu juntei todas as dúvidas em 12 perguntas e vou responder aqui no vídeo de hoje. Tem outros vídeos falando sobre o assunto, eu vou deixar eles linkados aqui no box de informação, se você ainda não viu. E é claro que o vídeo acaba refletindo um pouco da minha trajetória durante a graduação e fazendo estágios também. Então, se você quiser compartilhar a sua experiência, a sua visão sobre o assunto, como funciona aí no seu estado, deixa aqui nos comentários, assim a gente vai trocando figurinhas para que esse assunto, para que a gente vá tirando todas as dúvidas e que fique mais fácil aí para o pessoal que ainda vai começar a fazer estágio, para tirar as dúvidas que possam surgir. Vamos lá para as perguntas, são 12 no total, vamos começar. A primeira delas: na hora de conseguir estágio, a universidade que você estuda é um fator determinante? Acredito que no passado isso já foi muito mais pesado do que é hoje. Quando eu comecei a fazer estágio no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu fui a primeira pessoa no meu departamento, né, que não era da UNB a fazer estágio lá. Então já tinha uma rotina, uma tradição, digamos assim, de pessoas de uma universidade só. E aí eu fiz na Católica e comecei a estagiar lá. Então eu acho que hoje pode ser que existam empresas que levem isso como o top number one necessidade, mas não acho que seja a maioria. Então acho que o currículo, no geral, as suas habilidades, soft skills, as coisas que você sabe fazer, que você está disposto a fazer, as suas qualidades, isso tem muito mais peso do que a universidade em si. Por exemplo, quando eu estava na graduação, a minha sala tinha 40 pessoas. São 40 pessoas de uma mesma universidade, mas todas nós com perfis diferentes. Então, mais do que o nome da universidade, o que acaba pesando para cada vaga é a sua personalidade, as matérias que combinam mais com você, as habilidades que você tem e que você está disposto a desenvolver. Então, acho que isso tem muito mais peso do que a universidade em si. Número 2, ser fluente. É necessário ser fluente para conseguir um estágio? Inglês é necessário em relações internacionais. Ponto. Isso não quer dizer que você precisa entrar na graduação fluente, você pode desenvolver isso no decorrer do curso, assim como eu fiz. E eu acho que aprender idiomas é pro resto da vida, independente de qual seja. Então, entender esse processo e estar sempre disposto a aprender mais. É claro que ter um nível bom de inglês, de intermediário para avançado, isso vai te ajudar muito na busca por vagas, já que tem algumas que pedem essa característica, mas não são todas. Então depende muito da vaga que você está se candidatando também. É importante ver quais são as atividades, porque pode ser que dentre as atividades que você tiver ali para fazer no seu trabalho, o inglês não esteja como o top number one, mesmo que esteja ali no meio das atividades. Então depende muito de o que você vai fazer lá e como que os idiomas vão se encaixar. Quando eu tava fazendo o estágio, eu precisava, os idiomas que eu tive foram um diferencial para a vaga específica, já que a gente lidava com pessoas de vários locais e mexia com documentos também que envolviam outros idiomas, então isso me ajudou. Mas eu conheço pessoas que não tinham um inglês fluente na época e fizeram estágio em várias áreas, então é muito particular e depende muito de cada vaga. Mas, de qualquer forma, mesmo se candidatando ou não, aprimore o seu inglês, que é essencial na trajetória durante o curso e depois da graduação para o internacionalista, eu acho que para a vida. E quanto mais idiomas você puder acrescentar, isso acaba sendo um diferencial também. Próxima pergunta: Brasília tem mais opções de estágios devido às embaixadas? Acredito que o que eu acabo falando aqui, como eu falei no começo do vídeo, está muito relacionado à minha experiência. Eu só fiz aqui em Brasília, então a minha perspectiva tá toda aqui. Eu acho que em questão de numeração, se tem mais ou se tem menos, eu não saberia dizer. Mas aqui em Brasília a gente tem muitas opções envolvendo embaixadas, ONGs, vagas no governo, por exemplo, ministérios, órgãos dentro da Esplanada, enfim. Justamente porque tem muitos órgãos internacionais que têm sede aqui e isso acaba facilitando em relação a essas questões, mas isso não quer dizer que não tenham em outros estados. Tem consulados em outros estados, enfim, então depende muito da região e pode ser que aí onde você mora não tenha
tantas vagas assim ligadas à questão governamental, digamos, mas pode ser que estejam mais outras áreas de comércio exterior, de negociação, de paradiplomacia. Então acho que em questão de volume de vagas, eu não saberia dizer, eu não sei se tem um site que mede isso, mas de acordo por região você pode identificar quais são as prioridades daquela região e as temáticas ligadas a relações internacionais que acabam sendo mais frequentes. Número 4, como montar um currículo para conseguir o seu primeiro estágio. Falar sobre currículo é um universo novo, né? Eu acho que cabem diversos vídeos dentro desse assunto. Tem o Instagram da Duda que se chama internacional.mente, vou deixar aqui escrito no box de informações. E ela fala muito sobre currículo, analisa muito grades curriculares de universidades, então vou recomendar ela para falar sobre esse assunto, porque ela manja muito bem. Mas vai separando as habilidades que você tem, os cursos que você já fez, coloca tudo direitinho e aos poucos você vai acrescentando ou modificando as coisas. Eu sempre gosto de ter 2 currículos, um que eu coloco todas as informações, tudo, e outro que eu deixo mais editável, digamos assim, já que dependendo da vaga você pode modificar o seu currículo com as habilidades, os cursos, as atividades que você já fez voltadas para aquela área. Isso pode te ajudar a ter um pouco mais de destaque para que as pessoas enxerguem como você já realizou algumas atividades. Como é o primeiro estágio, pode ser que você não tenha trabalhado em outros lugares anteriormente, tá tudo bem, mas existem outras habilidades que você pode colocar, tanto em relação a idiomas, aos cursos que você faz, tem muitos cursos na internet, principalmente nesse momento de quarentena, aproveitar para ir enchendo o currículo. Sobre cursos online eu recomendo muito o Insta e o YouTube também da Mari, do Real Study. Ela fala muito sobre esse assunto e dá para dar uma incrementada ótima no currículo em relação a isso. Pergunta número 5. Pode fazer estágio depois de acabar a licenciatura ou bacharelado? Acredito que Relações Internacionais é bacharelado, né? Não sei. Eu fiz bacharelado. Acredito que não, porque geralmente nas vagas de estágio eles pedem o semestre que você está cursando, né? Acho que depois da graduação você tem a opção de ou ser efetivado ou de trabalhar como trainee. Acho que essas são as 2 possibilidades remuneradas. Número 6, estágio em embaixadas. Tem como? É possível? Yes. Como que eu faço para achar? Acho que você tem 2 possibilidades. A primeira delas, se você tem interesse em uma embaixada específica, a maioria das embaixadas tem uma parte no final de como trabalhar aqui, ou contratamos, algo do tipo, e lá aparecem as vagas que estão disponíveis. Então você pode criar uma rotina de sempre estar olhando o site da embaixada que você tem interesse em trabalhar e ver se tem oportunidades disponíveis ou não. A outra possibilidade está linkado com uma das perguntas que seriam: quais são os sites para encontrar vagas? Para o pessoal aqui de Brasília, eu acho que o CIEE, CIEE é muito bom para pesquisar, mas no geral o vagas.com também aparecem algumas vagas, nem sempre elas têm o nome de relações internacionais, mas eu recomendo você buscar por áreas afins, assim você acaba encontrando oportunidades que um profissional de RI pode atuar, mas que não necessariamente está escrito com o nome de relações internacionais. Mas eu acho que o mais comum e o que acaba sendo mais efetivo são as páginas no Facebook. Tem várias páginas, se você colocar vagas de empregos, relações internacionais, tem várias, tem a RI Opportunities, tem a Vagas RI, então eu acho que esse universo das páginas no Facebook ajudam muito, até porque eles sempre estão atualizando e você consegue saber, assim, de última hora, aonde tem essas oportunidades e onde você pode se candidatar. Acho que é uma boa. Pergunta número 7. Vale a pena trancar o curso para fazer estágio em outra cidade? Acho que depende muito da sua prioridade. Eu conheço pessoas que fizeram um curso e não fizeram estágio, e tá tudo bem. Não quer dizer que estágio seja obrigatório. Em algumas universidades mas em outras não é. Na Católica, quando eu fiz, não era, mas valia horas curricular, então isso me ajudou lá no final até as horas complementares. E eu acho que depende muito, como eu disse, da sua prioridade. Por quê? Fazer estágio é uma boa para você
ter um experimento do mercado de trabalho antes de entrar no mercado de trabalho. Então, se você começa a fazer estágio no começo do curso, por exemplo, no primeiro, segundo ano de graduação, você consegue testar mais possibilidades e até já excluindo aquelas que você, tá bom, eu trabalhei aqui, mas eu não me identifico nessa área, próximo. E assim sucessivamente. Então pode ser um teste para você sobre o mercado de trabalho antes de entrar no mercado de trabalho. Acaba acrescentando experiência também, experiência profissional. Então você termina a graduação e você não tá cru, você já trabalhou em outros lugares e isso pode ser um diferencial. Mas se você tiver outras prioridades e outros propósitos, pode ser que o estágio não esteja de acordo com a trajetória que você quer tratar. Assim como o intercâmbio, eu acho que acaba se encaixando muito nesse mesmo quesito. Se você tem um objetivo de seguir carreira acadêmica, talvez você pode não fazer o estágio e buscar por bolsas para escrever artigos, buscar entender como você pode aprimorar mais os seus estudos, dependendo das atividades que você tem. Então não tem uma questão de certo ou errado, tem muito a ver com quais são as suas prioridades e o que você se vê fazendo lá na frente. A gente não precisa ter uma resposta certa, isso pode mudar com o decorrer do tempo, mas é importante você entender quais as possibilidades você tem e onde você vai investir melhor o seu tempo. Quanto mais antes da graduação, logo no comecinho você começar a fazer isso, mais possibilidades de testes você terá, de pensar, esse semestre eu vou participar desse grupo de pesquisa, semestre que vem eu posso tentar fazer um estágio, no outro eu posso tentar fazer um intercâmbio, enfim. Essas escolhas elas vão ocorrendo de acordo com as suas prioridades. Pergunta número 8, você acha que o tempo influencia no currículo? Acho que depende muito. Quando eu comecei a estagiar, eu não tinha trabalhado em lugar nenhum e deu certo por conta das outras atividades que eu já tinha no currículo, de cursos, de idiomas, enfim. Então acho que é algo muito pessoal e depende muito de como você vem construindo a sua trajetória. 9, qual o tempo ideal de ficar em um estágio para que não seja nem muito curto nem muito longo? Mais uma vez, acho que depende da sua prioridade. Eu só fui fazer estágio lá no 7º semestre, eu fiz 7º e 8º semestre de estágio, fiquei quase um ano. Porque eu tava terminando o curso de inglês e espanhol na época, e eu ia terminar no 6º semestre, e como faltava muito pouco, eu não queria ter feito vários anos de curso e logo nos últimos anos desistir ou ficar pendente. Então foi por isso que eu demorei mais para buscar oportunidades de estágio. Então assim que eu tava terminando os cursos, eu comecei a buscar por vagas, mandar currículo, fazer entrevistas. E aí, no 7º semestre eu consegui, fiz 7º e 8º semestre no mesmo lugar. Então, estava muito relacionado com as minhas prioridades, mas se você quiser fazer antes, tudo bem. Depende do tempo que você tem disponível, em relação ao TCC, eu quero fazer o TCC sozinho, eu vou fazer tudo junto, ou eu quero trabalhar em vários lugares diferentes, talvez fazer um contrato de 6 meses em um, 6 meses em outro, para que eu vá experimentando, depende muito daquilo que está acontecendo aí na sua trajetória. A pergunta 10 eu já respondi, que era em relação aos sites e onde buscar por vagas. 11, tem semestre certo para começar a estagiar? Acho que não, mas acho que a partir do 2º você pode começar a buscar por oportunidades, mas a maioria das vagas que eu vejo é do 5º semestre pra frente. Então, se você quiser começar a partir do 2º, tudo bem, você pode enviar o seu currículo, participar de entrevistas, se esse for o seu interesse. Se você conseguir passar e começar a estagiar logo no começo do curso, não tem problema, tá tudo bem, é isso aí, vai em frente. Se você quiser esperar um pouco mais, até ter um pouco mais de bagagem em relação a conteúdo pra depois fazer estágio, tudo bem, também não tem problema. Se você decidir que você não quer fazer estágio, tudo bem, também não tem problema se isso não for obrigatório onde você estiver estudando. Mas é algo bem tranquilo de conciliar. O que eu mais recomendo fique de olho nas vagas, envie currículo, mesmo, eu acho que essa vaga aqui não combina pra mim. Envia, vai lá, faz a entrevista, a gente sempre tem alguma coisa pra aprender. Última pergunta,
vale a pena mesmo fazer estágio? Vale a pena se for do seu interesse. Acho que é uma boa pra gente ter uma experiência antes de sair da graduação, para entender um pouco mais se a gente quer trabalhar naquela área específica ou não. É meio que uma questão de teste. A questão monetária é muito boa também. Conhecer pessoas, fazer networking fora da universidade, isso também ajuda muito, mas está muito relacionado em quais são os seus objetivos, interesses, em como você pensa ou deseja conciliar todas essas questões. Então é isso, o vídeo ficou quase longo, hein? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, eu vou ajudando no que for possível e vamos conversando. Um grande beijo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, seguir nas redes sociais, Help Internacional em todas elas, principalmente no Instagram, que sempre tô postando por lá. E semana que vem nos vemos por aqui de novo. Agora sim, um grande beijo e até semana que vem. Tchau!